Conselho à igreja de Filipos, nesse capítulo 4, qual nós lemos, e temos por certo que o Senhor Deus estará falando conosco, nos orientando, para que melhor possamos servir a Deus. O primeiro versículo lido, versículo de número 4, Paulo traz-nos uma recomendação, dizendo que devemos regozijar sempre no Senhor. Ele disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Glória a Deus. Mas nós queremos estar pensando com os irmãos sobre o versículo de número 6, quando a palavra do Senhor nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Glória a Deus. Vemos aqui algumas recomendações do apóstolo Paulo neste versículo. Primeira coisa que ele nos recomenda aqui, para que nós não estejamos inquietos por coisa alguma. A inquietude, ela é muito prejudicial à nossa vida. Glória a Deus. As pessoas que se inquietam por alguma coisa, às vezes têm até dificuldade para se relacionarem. Mas Paulo já nos aconselha aqui no início deste versículo, dizendo que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Aí ele nos recomenda: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Nós queremos estar pensando com os irmãos sobre pelo menos 5 razões pela qual a oração é o melhor remédio para as nossas preocupações. A oração é o melhor remédio para as nossas preocupações. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas tão preocupadas que as pessoas perdem a paz. Uma inquietude domina a sua mente, o seu coração, e a pessoa passa a viver uma vida de sofrimento e de angústia, e lutam procurando a verdadeira paz, e às vezes não consegue um equilíbrio emocional necessário para que possa servir bem a Deus, como também ter uma vida sossegada na sociedade. Pessoas que estão sendo levadas pela ansiedade, pessoas ansiosas, inquietas por alguma situação que a vida lhe proporciona. Um dia eu estava em Mineiros e eu tinha ido colocar uma placa em um carro, e o moço disse: olha, tal hora as placas estão prontas. E por alguma razão nós estávamos vivendo um momento de ansiedade. E quando eu cheguei ali naquele autoescola, o rapaz estabeleceu um prazo
dizendo: olha, nesse prazo tudo está pronto, nós já colocamos a placa no seu carro e tudo certo. Mas o tempo começou a passar, sabe aquela inquietude? Aí eu comecei a andar de um lado para o outro, ali tinha uma sala de espera grande, eu andava para lá, andava para cá, e começou até a sentir algo estranho no peito, parece que uma dor queria rasgar o peito, e eu fiquei preocupado, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? E aquela dor no peito, algo estranho acontecendo. Aí eu peguei uma revista que estava sobre uma mesa, e eu comecei a folhear aquela revista, passando as páginas, e de repente encontrei um tema que me interessou. Estava assim: alguns sintomas da ansiedade. Aí eu sentei e comecei a ler, e tudo que eu estava lendo estava acontecendo comigo. Eu estava vivendo um momento de ansiedade profunda e não sabia. Uma inquietude estava dominando o meu coração, devido o corre-corre da vida, e eu senti aquele algo estranho. E quando eu deparei com aquele artigo naquela revista, que comecei a ler, aí eu pensei: é tudo o que está acontecendo comigo. Aí eu busquei o controle emocional. Aí eu comecei a me conter. Fui lá, tomei um copo com água, fui acalmando, assentei, descontraí, e aquela dor no peito foi passando, e de repente desapareceu. Logo, logo o serviço ficou pronto, e eu fui embora. Aí eu aprendi a lidar com aquela situação. De quando em vez, aquilo parece que queria brotar novamente. Como eu já sabia, eu exercia o autocontrole, o domínio próprio. É uma virtude que muitas vezes falta em nós, domínio próprio. Quando a circunstância nos cerca, nós queremos agir, nós queremos explodir. Aí às vezes as coisas não se dão como nós queremos e pensamos, aí nós ficamos ansiosos, e uma inquietude, ela domina o nosso coração. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e aplicamos isto na nossa vida, a palavra de Deus, ela guarda os nossos corações, e nós conseguimos viver uma vida equilibrada na presença do Senhor. Nós nos sentimos melhores quando nós conseguimos dominar o nosso interior. E aqui Paulo traz-nos um conselho importante sobre essa situação. Ele diz: olha, não os estejais inquietos por coisa alguma. O tema que nós colocamos aqui, sobre pelo menos 5 razões que a oração é o melhor remédio para as nossas preocupações. Existem problemas que nós não vamos conseguir resolver. Existem situações que não adianta nós estarmos aflitos, angustiarmos, desesperarmos, que nós não vamos conseguir resolver. O melhor remédio é estar na presença de Deus. O melhor remédio para a nossa inquietude é estar buscando a presença do Criador. Por que, meus amados, o melhor remédio para as nossas preocupações é a oração?
Porque através da oração nós renovamos a nossa confiança em Deus. Renovamos a nossa confiança no Senhor, na fidelidade do Senhor, quando nós depositamos sobre Ele a nossa ansiedade. E nós vemos isto em todos os homens que estão aqui a sua história na Bíblia Sagrada. Os irmãos lembram de Davi? Quando Davi ele assume o governo de Israel, ele foi ungido lá atrás por Samuel. O Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor saiu de Saul e levou alguns anos para que ele assumisse o trono. E quando ele assume o trono, os filisteus se levantam contra Davi. A Bíblia diz que os filisteus prepararam um exército para prender a Davi, em perseguição a Davi. O que Davi fez? Diante da sua preocupação, sabendo que o povo que vinha contra ele não era um povo fraco, estava preparado. Aí Davi, ele ora ao Senhor, ele diz para Deus: Senhor, subirei contra os filisteus, o Senhor irá comigo nesta batalha. Ele ora a Deus, é a razão da vitória de Davi. E às vezes nós tomamos atitudes na nossa vida sem ao menos consultar a Deus, sem falar uma palavra com o Senhor. Nós tomamos atitudes nas nossas precipitações e às vezes somos fracassados por causa das nossas atitudes. Mas Davi, quando ele toma o conhecimento que os filisteus vinham contra ele, ele ora a Deus: subirei contra eles, o Senhor irá comigo, o Senhor me dará vitória. E Deus disse: pode ir, pode subir contra os filisteus, porque eu serei contigo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi subiu contra os filisteus, e o Senhor Deus deu graça e força a Davi com seu exército, que ele feriu os filisteus de uma forma terrível. Davi foi vitorioso porque Deus estava com ele. Ele consultou a Deus, ele buscou a orientação de Deus, ele não foi levado por suas preocupações. Ele poderia dizer: eu tenho um exército, eu tenho um povo, eu tenho guerreiros, eu subirei. Mas ele foi consultar a vontade de Deus. E ele feriu os filisteus como rompe com as águas. Mas os filisteus não se deram por derrotados. Depois de algum tempo, eles prepararam o seu exército e desceram para lutar contra Davi. Era o mesmo povo. E agora Davi poderia pensar: bom, na verdade eu já orei lá atrás, já consultei o Senhor para lutar contra esse povo, e o Senhor Deus me garantiu a vitória, então subirei novamente. Mas ele não fez assim. Quando ele viu que os filisteus novamente vinham
contra ele, o que ele fez foi novamente consultar qual seria a direção de Deus para a sua vida. E ele fala com Deus: Senhor, novamente os filisteus vêm contra mim, subirei contra eles, o Senhor será comigo, o Senhor me dará vitória. Deus disse: não subirás. Veja a diferença. Você vai rodear por detrás, estará debaixo das amoreiras. E quando você ouvir a marcha de uma cavalaria por cima das amoreiras, então você sairá e eu entregarei os filisteus nas suas mãos. Glória a Deus. Consultar a Deus, buscar a orientação de Deus é a coisa mais importante para a nossa vida. E Davi fez isso. Pegou os seus soldados e foi ali e ficou debaixo das amoreiras, aguardando o momento que Deus já havia lhe comunicado. Quando de repente eles estavam ali e ele ouviu o barulho de uma cavalaria por cima da copa das amoreiras. Aí o Senhor disse: agora você vai, aleluia, entra na batalha e eu serei contigo. E ele foi, e ele feriu os filisteus e recebeu uma grande vitória. Glória ao nome de Jesus. Então, meus amados, a oração, ela é o melhor remédio para as nossas preocupações. O Salmo de número 27, o versículo 4, está escrito: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Como está a tua vida? Alguma coisa está te afligindo? Alguma coisa tira a sua paz? O que tem afligido a tua vida espiritual? A tua vida conjugal? Alguma coisa tem tentado roubar a tua paz? Tem tentado colocar ansiedade no teu coração? A palavra de Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: espera no Senhor, anima-te, porque é Ele que fortalece o teu coração. Quem pode dar glória ao nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. O Senhor é que nos fortalece, é o Senhor que nos condiciona para a batalha, é o Senhor que nos faz vencedor. Então não precisa, irmãos, estar ansioso, não precisa estar inquieto com coisa alguma. Na carta de Pedro, 1 Pedro 5:7, a palavra do Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que cuida de nós. Ah, mas eu tenho que pagar uma dívida e eu não tenho dinheiro. Ah, eu tenho que fazer esse negócio, mas as portas não abrem. Oração. Na oração tudo resolve. Saudoso irmão Luiz Pereira, em Cuiabá, alguns anos atrás, levou a sua esposa, ele morava em Cáceres, levou a sua esposa para fazer um tratamento em Cuiabá. Naquele tempo, ainda não tinha asfalto de Cuiabá para Cáceres. E ele foi, fez a cirurgia, teve algumas complicações, e sua esposa teve que ficar internada vários dias.
E ele orando, não tinha plano de saúde, não tinha um bom emprego, e ele orando a Deus. Aí o médico disse: seu Luiz, amanhã sua esposa terá alta. E aí ele preocupou. Falou: o que eu vou fazer para acertar o hospital? Foi lá, viu quanto era a dívida. Ele disse: não tenho com o que pagar. Ele orou a Deus e disse: Senhor, eu vou para Cáceres e vou vender a minha chácara. Ele tinha uma chácara pequena. E ele foi orando, dizendo: coloca, Senhor, um comprador no meu caminho. Eu preciso resolver essa situação. A minha esposa está lá, preciso pagar para tirá-la do hospital, e eu não tenho com o que pagar. Pegou o ônibus, foi orando ao Senhor. E ele tinha uma pasta, onde ele levava os seus documentos, a sua Bíblia, e ele colocou no bagageiro do ônibus. E vai indo. No meio da viagem entrou um senhor bem vestido, também com a pasta na mão, colocou em cima. Andaram um pouco. Antes de chegar na cidade, aquele senhor parou e desceu. Estendeu a mão, tirou a sua pasta, desceu e foi embora. E quando o ônibus chegou na cidade, todos os passageiros desceram. E ele orando: Senhor, eu preciso vender a minha chácara, porque eu preciso do dinheiro. Todos desceram e ele ficou. E o motorista disse: você não vai descer? E ele se levantou. Quando ele foi pegar a pasta, um pacote de dinheiro, e ele pensou: eu pego ou não? Aí o Senhor disse para ele assim: pega, é para você pagar o hospital. Senhor, mas não é meu. Pega, é teu. E ele pegou, colocou na pasta, desceu, foi até a sua chácara, preparou as coisas. Aquele ônibus vinha de manhã e voltava à tarde. Ele voltou à tarde no mesmo ônibus, não precisou vender a sua chácara, e o Senhor Deus preparou a condição, o dinheiro, para ele pagar o hospital. Então, amados, quando nós colocamos o Senhor diante das nossas situações, Deus age. É por isso que a oração é o melhor remédio para as nossas preocupações. Não importa o que seja, não importa saber o tamanho do problema, da dificuldade, a luta que nos cerca, quando nós colocamos na presença do Senhor, Ele realiza o que for necessário. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória, aleluia. Perguntaram: onde está o teu Deus? Aí ele diz lá: o meu Deus está no céu, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Não te preocupe, irmão, não te preocupe, irmã, se é a vontade de Deus que você passe pela prova, passe glorificando a Deus, orando a Deus, porque Ele tem providência para a sua vida. Glória ao nome de Jesus. O melhor remédio para as nossas preocupações é a oração. Irmãos, vamos ler Mateus 6, Mateus capítulo 6, verso 25. Glória a Deus. Vai orando por nós, vai dando glória ao nome do Senhor. Veja bem, Jesus disse aqui:
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que a elas? Quem glorifica a Jesus? O Senhor Jesus faz menção aqui a respeito dos cuidados da vida. E nós vivemos uma época, irmãos, de muita ansiedade. As pessoas se preocupam com o que vestir, com o que comer, como será o dia de amanhã, o que há de acontecer. Mas a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. O que nós precisamos fazer? Viver de forma que sejamos dependentes do Senhor. Somos dependentes dEle, colocamos na mão dEle, apresentamos a Ele e Ele cuida. Jesus traz-nos aqui este conselho: não andeis cuidadosos. Existem pessoas que são tão cuidadosos quanto a esta vida, que nem tempo de estar na igreja tem. Trabalha os 3 turnos, ainda faz hora extra. Se ocupam com as coisas terrenas, se ocupam somente com as coisas desta vida. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo que nós não precisamos nos preocupar com as coisas desta vida, estar ansiosos, porque Ele, assim como Ele cuida das aves do céu, assim como Ele cuida do lírio do campo. Jesus fez referência aqui aos lírios do campo, e fez referência a Salomão, dizendo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. O que a palavra está nos mostrando aqui? Que não temos nenhuma necessidade de viver esta vida de ansiedade. Você está entendendo? Glória a Deus. Não temos necessidade, porque o Senhor é quem cuida de nós. Segundo lugar, quando nós oramos, a paz de Deus, ela vem guardar os nossos corações e a nossa mente, como resultado da nossa comunhão com Deus. Estamos guardados, estamos protegidos, estamos fazendo uso do capacete da salvação. Glória a Deus. O Senhor, Ele guarda a nossa mente, Ele guarda os nossos corações. Abre aí para Provérbios, capítulo 4. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 4. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver o versículo para nós lermos. Provérbios 4 e o verso de número 22 e 23. Vamos ler o 21 também. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração,
porque são vida para os que acham e saúde para o corpo. Agora olha a recomendação: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A nossa maior preocupação não deva ser com as coisas terrenas e passageiras. A nossa maior preocupação precisa ser em guardar a nossa vida com Deus, com o Senhor. O mais Ele acrescenta. São Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor acrescenta na nossa vida. Se nós estamos bem com Deus, se estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, com certeza Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar o seu trabalho, Deus vai cuidar do seu marido, Deus vai cuidar da sua esposa, Deus vai cuidar da sua família. Agora, a palavra recomenda: sobre tudo que precisamos guardar, vamos guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda o teu coração. Aleluia. O verso 25 diz assim, 24, verso 24: desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. São conselhos do sábio Salomão, na orientação de Deus, na unção de Deus. Ele recebe isso aqui, deixou registrado para nós, que devemos guardar o nosso coração sobre todas as coisas, porque do coração, que a palavra diz, da abundância que está o coração, fala a boca. Do coração surgem os maus pensamentos, do coração surgem os adultérios, do coração vêm as más conversações. Então devemos guardar o nosso coração. Nas nossas orações, orar e dizer: Senhor, ajuda-me a conservar puro o meu coração, porque deles procedem a saída da vida. Glória a Deus. Diz mais, verso 25: os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos serão bem ordenados. Precisamos fazer cumprir isso na nossa vida, para que nós possamos receber a paz de Deus. Porque quando nós vivemos uma vida de oração, a paz de Deus, ela guarda os nossos corações. Quando nós oramos, nós recebemos paz. Podemos estar aflitos por alguma circunstância na nossa vida, mas se nós estivermos na oração, orando, apresentando a Deus, Deus conforta os nossos corações, e nós vamos caminhando mesmo na dificuldade, mesmo na prova. Deus vai nos confortando, vamos sendo provado, mas vamos sendo abençoado, com a certeza na nossa alma que nós seremos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A oração é o melhor remédio para as nossas preocupações, porque quando nós oramos, o Senhor Deus coloca paz no nosso coração, e a nossa mente é guardada
como resultado da nossa comunhão com Deus. Abramos para Isaías 26, o verso 3. Isaías 26, versículo de número 3. Glória ao nome de Jesus. Diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Glória a Deus. O Senhor vai nos conservar em paz. Aleluia. Aquele cuja mente está firme nele. Os irmãos lembram capítulo 12 de Atos dos Apóstolos? Tiago havia sido morto à espada. Herodes mandou decapitar. Pedro estava preso, guardado na prisão com segurança máxima. 4 quaternos de soldados guardando a Pedro. Mas ele estava ansioso. Havia uma inquietude na vida de Pedro? Não. A Bíblia diz que ele estava preso, algemas prendiam seus braços, seus pés também presos. Mas o que ele fazia? Ele estava dormindo. Aleluia. Dormindo. Estava em paz. E a igreja orava ao Senhor. A igreja reunida na casa da irmã Maria orava, e a oração da igreja era: Senhor, liberta o irmão Pedro da prisão. Todos oravam. O poder da oração. É importante nós orarmos. Esta semana nós estamos orando aqui pela manhã, outros durante o dia. Inicia às 5, vai até às 21 horas. A igreja orando. Isso é bom. Isso traz paz no coração. Isso traz solução para os nossos problemas. Precisamos orar. Pedro preso, a igreja intercedendo, dizendo: Senhor, liberta o irmão Pedro. E a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Aí a Bíblia diz que Deus enviou naquela noite o seu anjo na prisão. Pedro estava dormindo e o anjo tocou em Pedro e disse: levanta-te, cinge-te, calça as tuas sandálias e segue-me. Ele pensava que era uma visão, mas ele levantou, pegou a sua capa, calçou a sua sandália. As cadeias caíram por terra, por causa da igreja que orava. E o anjo foi, e as portas da prisão foram se abrindo por si só. E Pedro seguindo o anjo, pensando que era uma visão. Mas quando chegou no portão principal, que dava para a rua, o portão se abriu. Aleluia, irmãos. Deus controla todas as situações. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Por isso que nós precisamos manter a nossa vida de oração e de comunhão com Ele. Portão se abre e Pedro sai para fora. E quando ele chega lá fora, que ele olha, ele não viu mais o anjo. Até então pensava que era uma visão, mas agora ele estava certo, ciente de que era Deus agindo, trazendo a ele a libertação.
e ele foi para a casa da irmã Maria, onde a igreja estava orando. Bateu a porta, uma menina veio recebê-lo, viu que era Pedro, de alegria não abriu a porta, mas ela foi e notificou os irmãos: olha, o irmão Pedro está aqui na porta. Não entenderam a menina, dizendo: você está fora de si, Pedro está preso. Mas ora, a igreja não estava orando para a libertação de Pedro? Mas ela insistiu: é ele que está lá. Foram ver, e era Pedro que estava ali. Resposta de oração. A Bíblia diz que quando nós oramos, a paz de Deus, ela vem guardar os nossos corações e a nossa mente, como resultado da nossa comunhão com Ele. Aí Pedro testificou para os irmãos o que lhe havia acontecido. Pedro contou aquele testemunho maravilhoso, dizendo: olha, eu estava lá entre 16 soldados, mas Deus enviou o seu anjo e me tirou da prisão. Pedro estava preso, mas tinha paz no seu coração. Por isso, meus amados, a palavra está nos dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, mas apresente a Deus, que as tuas petições sejam conhecidas diante de Deus. Como está a tua vida? Qual é o motivo da tua ansiedade? Qual é a razão da sua inquietude? Coloca nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia. Nosso Deus está aqui nesta noite, e Ele tem uma bênção, Ele tem uma vitória para a igreja. Quando nós oramos, nós recebemos esta paz maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. Segundo a carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, diz assim: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz, de toda maneira, ou de maneira que o Senhor seja com todos vós. Quem sente a presença do Senhor nesta noite, Ele está aqui, colocando paz no nosso coração. Aleluia. Muitas vezes, meus amados, a angústia, ela quer tomar conta da nossa vida, ela quer dominar o nosso ser. Mas quando nós clamamos a Deus, o Espírito Santo, Consolador da igreja, que habita no crente, Ele retira a angústia e coloca a paz dentro do nosso coração. Glória ao nome de Jesus. O melhor remédio para as nossas preocupações é a oração, porque Deus nos fortalece para fazer todas as coisas como Ele quer que nós façamos. É Deus que te fortalece. Quantas vezes, meus amados, parece que nós estamos fracos, mas o Senhor é forte para nos dar vitória. A minha cunhada lá em São Pedro da Cipa, alguns anos atrás, ela estava indo numa das ruas da cidade ali, deparou com uma situação. Um moço com uma faca na mão, já havia ferido algumas pessoas, e o Senhor disse para ela: vai lá e pegue a faca. Eu já feriu quantas pessoas?
vai lá, pegue. E ela foi na direção do homem e disse: em nome de Jesus, me dê a faca. E ele entregou a faca. É Deus que nos fortalece e nos condiciona para fazer a sua vontade. Deus quer nos usar, Deus quer nos encher, Deus quer que sejamos instrumentos dEle. E às vezes nós recuamos. Lá em Torixoréu, no Mato Grosso, estava o pastor Wilson. Ele era bem baixinho assim. Ele trabalhava na época numa empresa em São Paulo. Dia do pagamento, recebeu o pagamento lá na empresa. Naquele tempo, não é como hoje, eles levavam o pagamento lá na empresa, cada um pegava o seu dinheiro ou o seu cheque, ia para casa. E quando ele sai da empresa, estava indo embora para a sua casa, já quase ao anoitecer, ele foi abordado por dois senhores, dois homens. E disseram para ele assim: olha, eu sei que você recebeu hoje, os dois armados com faca. Sei que você recebeu hoje, dá o dinheiro aí, senão você morre. Ele, com medo de morrer, pegou o seu dinheiro e entregou para os dois ladrões. Só que quando eles saíram, ele disse assim: Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo com fidelidade. Ele disse: Senhor, eu sou dizimista na tua casa, o Senhor tem parte naquele dinheiro que foi roubado, me ajuda. E ele disse que de repente ele foi envolvido por uma força sobrenatural. O Senhor encheu de uma forma tremenda. Eu acredito que foi como Sansão. Ele disse que sentiu grande. E ele gritou com os moços: pare aí. E eles pararam, olharam para trás e ficaram parados. E estendeu a mão assim, como que disse: vem buscar o dinheiro. E ele foi caminhando, chegou e pegou o dinheiro de volta. E afastou. E os homens perguntaram para ele: o que foi com você? Falou: o quê? O senhor está tão grande, está parecendo um gigante. Era a presença de Deus na vida do pastor Wilson. Aleluia. A palavra diz aqui que o Senhor Deus nos fortalece para que possamos fazer a sua vontade. E ele pegou o dinheiro, foi para casa, chegou na igreja, devolveu o que era do Senhor e agradeceu a igreja. Aleluia. Agradeceu a Deus juntamente com a igreja pela providência de Deus. Irmãos, Deus guerreia as nossas guerras. É o Senhor que batalha as nossas batalhas. Por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Deus. Eu estou sem força, clame a Deus. Eu não estou conseguindo, ore a Deus. Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, Ele vai te encher do Espírito, Ele vai te encher de unção, Ele vai aumentar a tua fé, Ele vai aumentar a tua confiança, e você será vencedor. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Vamos ler Efésios 3,16. Glória ao nome do Senhor. Efésios capítulo 3, verso 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com
o poder do Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, aleluia, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que possamos ser cheios da plenitude de Deus, aleluia. E isto nós só vamos conseguir, só podemos alcançar, se tivermos uma vida de oração, se estivermos uma vida na presença de Deus. Você pode dar glória ao nome do Senhor, aleluia. O Senhor Deus, Ele quer fortalecer o nosso coração, a nossa vida, na sua maravilhosa presença. Adore o nome de Jesus. Estaremos encerrando, irmãos. Minha garganta está bastante ruim. Estou bem debilitado da minha voz, mas que Deus possa continuar abençoando os irmãos de forma especial, de forma maravilhosa, porque é Ele que faz, somente Ele é capaz de fazer. Se você está vivendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, coloque nas mãos do Senhor. Se eu pudesse, eu ia cantar: quando tudo perante o Senhor estiver. Cante aí, está no jeito aí? Quando tudo perante o Senhor estiver, milagres acontecem. Pode cantar, irmão Teodorico? Glória a Deus. Os irmãos que souberem, cantem junto. Glória a Deus. Vamos adorar. Eu estou impossibilitado.